Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, agora à tarde. E Deus hoje Ele tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, você que é novato em nosso canal, sou conhecido como irmão Inácio Adão. A minha esposa se encontra aqui ao meu lado, chama-se a irmã Lurdinha. Que Deus te abençoe grandemente. Fique atento, deixe os seus afazeres aí ao que você estiver fazendo. Espera aproximadamente após uns 10 a 15 minutos, você começa a fazer as suas obrigações. Mas primeiro que tudo, dê ouvido à palavra de Deus. Porque quando nós damos ouvido à palavra de Deus, a semente ela é plantada em nossos corações, na nossa vida, e começa a frutificar, começa a dar fruto. Porque você deu ouvido à palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nesse momento vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 4, o versículo 1 em diante. Tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. O texto diz: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando-me e adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Como nós acabamos de ler nesse momento, que fala sobre a tentação de Jesus sobre o inimigo. O versículo 4, ele me chamou bastante a atenção. Nós vamos ler o versículo 4 e vamos ler o versículo 8. Vamos fazer uma reflexão sobre esses dois versículos. O 4 diz: E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O versículo 8 diz: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino do mundo e a glória dele. E disse: tudo isto te darei, se prostrar-me e me adorarei. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Como nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que no versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o versículo 8, o diabo diz: eu te darei tudo isso. Levou Jesus a um monte alto e mostrou toda a riqueza do mundo. E diz: tudo isso aqui eu te darei, se o Senhor se prostrar diante de mim, me adorarás. Foi quando Jesus disse: afasta-se de mim, Satanás. O que eu aprendo com esse versículo 8 é que
Muitas pessoas, para poder ter riqueza, para ter bem, ele deixa de viver a palavra de Deus, como o versículo 4 ele nos fala. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o versículo 8, o diabo diz, ó, eu te dou tudo isso aqui, ó. Levou Jesus a um monte alto para que ele visse todas as riquezas do mundo. E dizendo que se Deus se prostrasse diante dele, adorarás ele, ele dava toda a riqueza. Foi quando Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Muitas pessoas estão vivendo como o diabo ofereceu a Jesus, a riqueza do mundo. Tem pessoas que deixam, no versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas estão deixando de viver a palavra de Deus. As pessoas estão deixando de se alimentar da palavra de Deus para poder ganhar o mundo que o diabo está oferecendo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. E o diabo ele não é besta. Então, para poder deixar, para ele poder tomar das pessoas que não vivam na palavra de Deus, ele oferece tudo de bom ao olho da pessoa, para que a pessoa não viva da palavra de Deus. Porque ele sabe, se você viver da palavra de Deus, a sua vida vai ser outra. A sua vida vai ter uma vida de abundância, de paz, de felicidade, de harmonia, de libertação. Porque se você viver a palavra de Deus, a sua família vai ser abençoada, você vai ser uma pessoa abençoada, não na paz financeira, né? Que a pessoa pensa que por ter dinheiro, por ter bem, por ser famoso, por ser uma pessoa conhecida mundialmente, ela tem paz. Muito pelo contrário, essas pessoas são as pessoas que são mais solitárias na vida. São pessoas que vivem à base de remédio, pessoas que vivem à base de psicólogo. Ter bem materiais não significa que você vai ter paz, que você vai ter felicidade. Muito pelo contrário. Quanto mais rico, mais a pessoa ela vive com depressão, com medo de perder o que ela tem. Quanto mais rica, as pessoas vivem uma pessoa isolada, até mesmo com medo de ser assaltada, com medo de ser morta. Porque o diabo ele não é besta. Para poder você se desviar do caminho do Senhor, para você se desviar da palavra de Deus, ele te oferece o mundo e o fundo, que nem diz o outro, para que você não venha viver da palavra de Deus. Porque se você viver da palavra de Deus, você vai ter a salvação, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, é a salvação. Mas ele, sabendo que você vai viver a palavra de Deus, se você viver a palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, ele sabe que você vai ser uma pessoa extremamente feliz. Você vai ser uma pessoa preenchida por dentro pelo Espírito Santo, pela palavra. Mas o diabo está oferecendo um mundo para que as pessoas venham para o mundo e deixem de ouvir a palavra. O que tem de pessoas que perderam a salvação, que perderam a vida, espiritualmente falando, para ter as coisas do mundo. O que tem pessoas com inveja porque o outro tem as coisas, e muitas das vezes faz que nem Caim. Mata a pessoa para tomar os seus bens. Tem pessoas que, se você tiver uma moto, você vê essas notícias, eles matam a pessoa para tomar a sua moto. Então, bens materiais não traz felicidade. Os bens materiais não vai preencher um vazio que está faltando dentro de você. Tem pessoas que têm tudo, mas ela, dentro dela, ela sabe que falta alguma coisa. Porque aquilo que ela tem não está preenchendo o vazio que ela existe dentro dela. E esse vazio é a palavra.
Esse vazio é o Espírito Santo de Deus dentro da palavra, dentro de você. Quando você tem os bens, como eu falei, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter uma casa boa, ter um carro bom, não é pecado. Pecado é você ter as coisas e não viver na palavra, viver fora da palavra, viver fora dos mandamentos da palavra de Deus. Isso é que é errado. Tem pessoas ricas que ela tem tudo, mas ela também vive a palavra. Então são pessoas que já vivem uma vida por completo, bem financeiramente e bem espiritual. Mas ela não deixou de ouvir a palavra, ela não deixou de ter comunhão com Deus por causa dos bens materiais. Porque o diabo estava oferecendo para Deus o mundo, o tesouro que ele estava dizendo. O diabo ele não tem nada. Mas muitas das vezes as pessoas se iludem pela conversa do diabo e se perdem pelo meio do caminho. E é uma destruição terrível, é como se fosse um terremoto, um maremoto. Para Deus diz que muitos pensam que o caminho largo é o caminho bom, mas é o caminho da perdição, o caminho da morte. Então o diabo ele fez tudo aquilo para ver se Deus se dobrava. E quantas pessoas estão se dobrando diante da vontade do diabo? Quantas pessoas não estão adorando o diabo até mesmo sem perceber? Deixa de adorar a Deus para adorar a vontade do diabo, se iludindo com o mundo que o mundo oferece. Na fantasia, na vaidade, nos vícios, na prostituição, nas drogas. Todas essas pessoas que fazem isso é porque essas pessoas, dentro delas existe um vazio. E elas querem preencher com alguma coisa. Só que não conseguem preencher. Tem um momento ali de prazer, de alegria, mas quando aquilo para, volta tudo de novo. O vazio dentro de si, a angústia, a tristeza, o arrependimento, porque fez coisa que não deveria ter feito. E começa tudo de novo, uma guerra dentro de si, que ela nunca conseguiu preencher. Procurando preencher com as coisas do mundo. Mas quando sai dali, o vazio se torna mais vazio ainda. E ela sabe que falta alguma coisa. E eu vou dizer para você agora, nessa tarde. É a presença de Deus na sua vida. Esse vazio que você está carregando há muitos anos, tentando preencher com o mundo, com as vaidades, com a bebida, com as drogas. Mesmo você sendo rico, mas o vazio permanece dentro de você. Você sabe que existe, você sabe que está faltando alguma coisa dentro de você. Talvez você já pensou, quanto mais eu rico, mais eu vou ser feliz. Muito pelo contrário. Esse vazio que você está carregando é a falta da presença de Deus na sua vida. É a falta do Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Se ele entrar na sua vida, esse vazio seu vai ser preenchido com a presença de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. E à noite nós estaremos, em nome de Jesus, lendo a palavra do Senhor e orando por você e pela sua vida. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu e minha esposa, nesse momento, estamos aqui, reunidos em um só Deus, em uma só fé, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que transforma, que liberta, um Deus que preenche o vazio daqueles que buscam a sua presença. Que essas pessoas que nesse momento se encontram dentro de si um vazio, uma tristeza, angústia, uma ansiedade, procurando mesmo preencher esse vazio com a vida do mundano, através dos vícios, do alcoolismo, da bebida e outras coisas mais. Mas ela sabe muito bem que isto é tudo em vão. O que preenche o vazio dentro de si é a mensagem, é a palavra, é a presença de Deus na sua vida. Que essas pessoas venham tomar uma decisão muito especial. Uma decisão que eu e minha família, minha esposa, tomamos há muitos anos. Não é o dinheiro, não é a fama que vai preencher o vazio. O que preenche o vazio é uma aliança contigo, uma aliança que não é quebrada. O que preenche esse vazio é uma decisão em entregar a nossa vida em tuas mãos.
Esse vazio só é preenchido quando nós tomamos essa decisão em te aceitar como nosso único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Então esse vazio ele é preenchido porque foi feita uma nova aliança. E essa nova aliança permanecerá até a vinda de Jesus Cristo. E todas essas pessoas elas sejam abençoadas em nome de Jesus, pela tua palavra, em nome de Jesus. E até amanhã, às 2 horas da tarde. Fique na paz do Senhor Jesus. E à noite nós estaremos também lendo uma mensagem e orando pela sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.